Olá meus amigos, aqui quem fala é Leonardo Ferreira da Ferreira Studios e estamos começando mais um vídeo sensacional aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre Chart.js, que é um framework, uma biblioteca de recursos para a gente poder construir gráficos na web de uma maneira bem mais performática e muito mais fácil. E o que torna o Chart.js tão interessante e por que esse framework? Primeira coisa, porque ele é open source, então você pode estar colaborando com a comunidade e cada vez esse projeto é mais mantido, melhorado e ele sempre tem features, recursos novos, então é muito interessante. Ele tem 8 tipos diferentes de gráficos que você pode estar utilizando e trabalha em cima da tag Canvas do HTML5. Então a gente inicializa a tag Canvas e a gente faz toda a manipulação dessa tag utilizando somente o nosso JavaScript puro ou o jQuery ou qualquer outro tipo de framework ou biblioteca que você queira utilizar para poder manipular a sua tag Canvas, ok? E ainda, além disso, ele é responsivo. Então, no mundo cross-media, onde todos os devices, todos os tipos de tela são importantes, ele é bom também para celular e isso torna ele extremamente efetivo. Aqui a gente tem a documentação do chartjs.org/docs, você tem toda a documentação, muita coisa que a gente vai fazer vai estar escrita aqui também, é só você consultar e melhorar. Ele permite muita personalização e aqui a gente tem o CDN do Chart.js, onde você pode procurar e pegar todas as libraries aqui, todos os links para você copiar, instanciar aqui dentro e puxar para o seu código. Nesse caso eu não vou utilizar nem o NPM nem o Bower, porque o objetivo da aula é ser algo mais direto mesmo, mas todos os links relacionados a isso que eu falei até agora vão estar na descrição para que você consiga incluir no seu projeto, ok? Vamos começar então. Estou com um projeto aqui aberto, bem simples, só um scope HTML básico pra caramba. Eu só incluí o CDN aqui do Chart.js e agora a gente vai começar a trabalhar de fato. Para a gente começar o nosso projeto utilizando esse framework, a gente precisa criar uma tag Canvas. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma class aqui e vou chamar essa class de LineChart, ok? Que é para que a gente instancie isso depois no nosso JavaScript e manipule essa tag Canvas para exibir o nosso gráfico na tela. Logo depois que você puxou aí a sua biblioteca do framework, puxou pela tag script ou pelo seu Bower aí você instanciou, a gente vai vir aqui e vamos criar uma variável chamada CTX. E o que é CTX, Leonardo? CTX é uma abreviação para Context. Toda vez que a gente trabalha com tag Canvas ou qualquer coisa, precisa definir um contexto. E nesse caso, o nosso contexto vai ser de 2D. Né? A gente vai trabalhar com gráficos em 2D e não em 3D. E por padrão, ele já define isso como default, mas nós temos que instanciar essa variável CTX para a gente conseguir chamar ela dentro do nosso objeto e passar todos os parâmetros posteriormente. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai chamar um document get elements by class name, ou seja, pega para mim todos os elementos que tem o nome de classe igual a LineChart. E aí ele vai pegar para mim exatamente o LineChart que a gente tem aqui em Canvas, ok? E aí o que a gente vai fazer agora? Para a gente trabalhar com esse objeto, para a gente inicializar o nosso Chart.js, a gente precisa criar um objeto chamado newChart, ok? Só que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa entender o conceito primeiro do framework. Basicamente, o framework ele trabalha em 3 linhas, que é o type, que é o tipo de gráfico, data, né, que é o dado propriamente dito, que a gente vai passar, pode ser um JSON, um object, um array, qualquer coisa nesse sentido. E a gente tem os próprios options, que são configurações mais globais relacionadas àquele gráfico em questão. Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai criar uma variável aqui, ok? E dentro dessa variável, a gente vai criar aqui um new chart, ok? Que é basicamente um objeto e a gente vai passar o nosso CTX, que é a nossa variável context, para dentro dele. A gente vai abrir agora as nossas chaves e vamos fechar aqui no final. A primeira coisa que a gente tem então é o type, a gente precisa definir o tipo do nosso gráfico. Se a gente vier na documentação aqui, a gente tem LineChart, a gente tem bar, radar, a gente tem polar, pie, bubble, tem vários tipos de gráfico e o interessante é que você entre aqui dentro da estrutura de cada um e consiga compreender como que você pode utilizar. Ele sempre te dá uma introdução, um exemplo, a estrutura e como que você pode puxar as informações, ok? E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar com o tipo linha mesmo, que é um tipo mais fácil para que todas compreendam da melhor forma possível. Então, type line. Se a gente atualizar, percebam que ele traz aqui para nós já o tipo linha e ele já identificou aqui para nós o parâmetro do gráfico, o que é muito interessante, porque simplesmente só inicializando o nosso objeto e passando o contexto, ele já inicializa aqui o framework e já apresenta o gráfico
dentro da tag Canvas, ok? Dentro da nossa class aqui, LineChart, que está instanciado pela tag Canvas. E aí, precisa passar os dados para esse gráfico para a gente poder formatar ele da melhor forma possível. Então a gente vai passar um data aqui, e agora a gente vai abrir as nossas chaves, e aqui dentro a gente vai passar todos os dados, os nossos labels. Se a gente atualizar, ele já vai colocar janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. E aqui a gente passa agora um dataset, que basicamente vai setar os nossos dados que a gente quer observar e correlacionar dentro do nosso gráfico, ok? Então vamos passar aqui nossa chave, abre um array aqui, passa um objeto dentro. A gente passa um label, que é basicamente um rótulo, como a gente viu, e a gente pode passar como taxa de cliques 2017. A gente põe uma vírgula e passa aqui um data, ok? A gente passa 5, 10, 5 e depois a gente passa também um border width, que vai definir a borda da nossa linha do nosso gráfico, que vocês vão visualizar. Tudo isso está aqui na documentação, na parte de configurações, ok? Então a gente vai passar de 1, ou você pode pôr 2 para ficar mais grossa ainda, mas eu acho interessante a gente colocar até 6 para ficar mais fácil visualizar. E eu vou passar também um border color, que é uma propriedade que você pode mudar a cor aí da sua linha. Então é interessante que você passe RGBA para que você consiga ter zonas de transparência. Então eu vou passar 77, 166, 253, 0.85, ok? E aí eu vou passar agora um background color para que a gente consiga visualizar tudo isso dentro do nosso gráfico, mas de forma transparente. E vou lá, o que ele fez? Ele capturou o nosso data aqui, cada informação, e adaptou para cada ano que a gente tinha aqui do mês. E quando a gente posiciona o mouse em cima, olha que interessante, ele dá para nós aí a taxa de cliques de acordo com a legenda gráfica e o valor que a gente colocou naquele contexto. Então 20, 6, e ele já traz isso tudo adaptativo. Se eu, por exemplo, mudar o 20, colocar em 10 e atualizar, ele já atualiza o gráfico aqui para mim em real time. E agora eu vou passar outro dataset para outro tipo de dado, que é a taxa de clique de 2018. Quando a gente atualiza, e olha que interessante, consigo ver toda a relação entre um gráfico e outro, entre uma linha e outra. Então a gente consegue criar essa relação anual simplesmente modificando. E se eu clicar em cima, ó, ele me apresenta somente aquele gráfico que eu desejo. E ele ainda adapta isso para nós. Então isso é muito, muito eficiente. E agora a gente pode criar aqui então a última coisa, que além do type, do data que a gente criou, a gente tem um options, ok? Que são configurações mais globais. Então para a gente poder fazer isso, eu vou criar aqui options, 2 pontos, e aqui dentro eu vou colocar title, e vou passar display true. Na verdade isso já é default, mas nem só para nível de compreensão. Vou passar um font size de 20 e vou passar um text, que é exatamente relatório de CTR anual, que é basicamente a taxa de cliques, ok? E aí, e uma outra customização que a gente pode fazer também é de labels, ok? A gente pode customizar os labels, que são esses rótulos aqui superiores, para que eles fiquem mais destacados. Então a gente pode colocar um font style de, por exemplo, bold. E se a gente atualizar a página agora, vou lá, a gente tem relatório de CTR anual, a gente já criou um título. E se a gente mexer aqui, olha que interessante, ele adapta de forma responsiva, de maneira muito bacana. Lógico que depois você pode controlar aspectos de altura, largura e tudo que você queira, mas isso é que é muito interessante do Framework, essa possibilidade de personalização. E tudo isso que a gente fez aqui, ó, tem vários exemplos dentro da documentação que você pode estar seguindo, de personalização. Ó, ele tem esse gráfico em linha, que foi o que a gente fez agora. Ele tem outros formatos gráficos aqui também que você pode estar utilizando, como gráfico em barras. E tudo você pode personalizar, inclusive o tooltip, que é as informações que aparecem nessa tarja preta quando você posiciona o mouse em cima. Tudo é passível de personalização. Então, Chart.js, um excelente framework, muito bom aí para projetos de dashboard, pessoas que precisam ter gráficos mais interativos e que sejam responsivos. Então é isso aí, não deixe de dar o seu like, comentar, de compartilhar, isso ajuda muito o canal. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!